eu também pedi o registro, aliás, pedi a fala no dia de hoje, para destacar que hoje, dia 13 de julho, nós estamos comemorando os 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Tão falado, tão comentado, tão lembrado por tantos e tantas, né? Mas, ao mesmo tempo, também tão desrespeitado na sua implementação. É uma lei avançada, mundialmente reconhecida, sempre dizemos isso, mas que ainda está longe de garantir a prioridade absoluta que está colocada constitucionalmente e que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, reproduz para a criança e para o adolescente. Essa prioridade absoluta ela precisa se efetivar. Infelizmente, nesses tempos, especialmente esse tempo de pandemia, esse tempo de retrocesso de direitos, as previsões do Estatuto elas seguem sendo mais atacadas ainda. Por exemplo, presidente, é importante aqui lembrar algo que é muito ruim. O Brasil é o segundo país no mundo com mais mortes de crianças pela Covid-19. Esse é um dado que o Sistema de Informação de Vigilância da Gripe apresenta e é um dado que nós temos que lamentar. Nós temos também que registrar que o número de órfãos e órfãs pela Covid-19 precisa chamar a atenção de todas as autoridades públicas para que nós possamos identificar, né, essas vítimas, esses órfãos e órfãs da pandemia, garantindo a elas cuidados, segurança de renda, convívio familiar e social, apoio e acolhida, presidente. A pandemia, se nós já tínhamos uma situação em que as nossas crianças e adolescentes, apesar de uma lei protetiva, que hoje completa 31 anos, se nós tínhamos vulnerabilidade sobre essas crianças, a pandemia agregou ainda outras vulnerabilidades, agravou ainda mais essa situação. Inclusive na área de saúde mental, né, onde nós temos poucos recursos para que a rede de apoio psicossocial possa atuar, onde nós temos que estimular a formação profissional de psicólogos para atuarem nessa área, temos que ter ações para a redução dos impactos psicossociais da pandemia sobre crianças e adolescentes, especificamente sobre as crianças que perderam seus pais, os seus responsáveis durante essa pandemia, né? E outro dado ainda que sobre a pandemia nós temos que destacar ao falarmos dos 31 anos do ECA, é que nós precisamos, como já fizeram alguns outros países, avançar no entendimento de como também protegermos, através da vacinação, nossas crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, o plano de imunização não inclui ainda crianças e adolescentes, em outros países isso já acontece. Nós precisamos pensar nisso, sobretudo quando estamos falando em retorno de aulas presenciais, de atividades presenciais nas escolas. Precisamos avançar nesse aspecto. Eu achei que hoje, o dia em que comemoramos os 31 anos do ECA, é um dia importante para lembrarmos da necessidade da inclusão de crianças e adolescentes no plano de imunização, evidentemente cumprindo aí as diretrizes científicas, as diretrizes médicas para essa inclusão. Alguns países já avançaram nisso. Queria, portanto, presidente, dizer que nós precisamos também enfrentar a violência sexual que continua abalando nossas crianças e adolescentes. Esse período da pandemia, há dados que mostram que houve um crescimento, sobretudo por conta do isolamento doméstico que foi feito, porque nós já sabemos que infelizmente é no ambiente doméstico onde mais ocorre a violência sexual, né? E também precisamos enfrentar o trabalho infantil. Olha, presidente e demais colegas, pela primeira vez em 20 anos, o progresso para a erradicação do trabalho infantil estagnou. Esses são dados do relatório recente da Unicef, junto com a Organização Internacional do Trabalho, mostram que, pela primeira vez em 20 anos de progresso contínuo, nós tivemos uma estagnação, né, nessa tentativa de diminuir o avanço do trabalho infantil. Isso se deve, evidentemente, tanto por conta das políticas opressivas que se dão em alguns lugares como o Brasil, políticas que desconsideram a rede de proteção da criança e do adolescente, mas também se deve ao desemprego, que tem crescido, e o Brasil é um dos lugares onde isso acontece com muita força. A naturalização do trabalho infantil, né, também tem sido um problema, e a própria pandemia tem ajudado nisso.